Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que pode facilitar muito a vida de quem gerencia a grade aí no seu time ou a sua grade pessoal, e são os filtros. Então, fazer bons filtros dentro do Lobby e ativar o autoagendamento dos torneios vai deixar com que a gestão da sua grade seja muito simples de ser feita e exija muito pouco do seu tempo, ou seja, configurando bons filtros e ligando o autoagendamento, o robozinho, né, a inteligência artificial do Lobs ali vai rodar e vai agendar tudo que tiver no seu filtro sem que você tenha que dar uma ação humana ali, tenha que abrir o Lobs e verificar o que tem de novo na grade diariamente. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que usufruir do máximo de combinações de filtros aqui para que o nosso filtro não seja um filtro muito aberto, ou seja, muito poluído, que traga torneios que a gente não queira na nossa grade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos e a gente vai disponibilizar isso para download, vamos enviar por e-mail e vamos também deixar no nosso Discord alguns filtros de exemplo. Né? Então, vou começar aqui com uma diferença aqui entre dois filtros que a gente criou. Esse filtro aqui é um filtro que ele traz apenas torneios regulares, né, e slow, né, ou seja, não traz os torneios rápidos. Então, é uma lógica que a gente usa bastante, né, no nosso dia a dia para compor as grades. É um filtro que traz algumas salas e aqui um ponto bem importante. Quando a gente não quer que determinada característica de torneio seja incluído na grade, a gente pode usar o exclude aqui, ou seja, excluir do resultado do filtro torneios que tenham no seu nome qualquer uma dessas literais aqui, ou seja, a gente não vai ter Mystery Million resultando aqui, não vai ter torneios com Day 1, com Zodiac, com Fast, ou seja, quando eu aplico esse filtro, ele traz um filtro bem enxuto, bem aderente ao que eu quero que seja colocado na minha grade. Então a gente especificou quais as salas, a quantidade de players que a gente quer na mesa, né? Então se é 6 max ou 9 max, a faixa de buy-in e um garantido mínimo e deu exclude em várias literais aqui, ou seja, vários torneios com essa característica que não serão colocados na nossa grade. E aí, um outro filtro interessante também é quando a gente quer, por exemplo, direcionar torneios de um horário específico. Então, aqui a gente usou qual lógica, né? A gente manteve o mesmo filtro de exclude, ou seja, aquelas características de torneios, a maioria a gente não quer que entre. É uma grade da manhã, então a gente aumentou aqui, por exemplo, a faixa de buy-in, que é uma lógica muito utilizada ali por conta do field ser um pouco mais fácil pela manhã. Então, a gente manteve as características, aumentou o range de buy-in aqui, por ser uma grade da manhã, e manteve as salas e os excludes. Então, um outro filtro que vai resolver bem para compor a grade e colocar torneios de um buy-in maior dentro desse intervalo aqui de início do torneio, mantendo os excludes. Vamos ver mais alguns filtros aqui. Então aqui a gente tem um que a gente chamou de salas paralelas, né? Ou seja, as salas ali, nós fazemos um pouco cristais de GG. Então a gente filtrou por sala, também fez exclude de várias características de torneio aqui dessas salas, definiu a faixa de buy-in, price pool mínimo, speed, então veja que o filtro fica bem enxuto e vai trazer só o que realmente a gente quer que entre na grade. Se a gente não usar o exclude, principalmente, vai trazer muito torneio com características que a gente não quer jogar ou que o time que a gente esteja gerindo jogue. Outros filtros interessantes aqui, torneios turbo, por exemplo, então, quando a gente quer fazer um direcionamento para o speed aqui, quando a gente quer falar, torneios turbos, a gente permita que seja jogado dentro de um time, por exemplo, ou para a gente mesmo, porém a gente exige um determinado prize pool, a gente tem outra faixa de buy-in, então veja que a gente está trazendo as especificidades, seja elas de horário, de speed de torneio, para filtros específicos. Então a combinação desses filtros aqui e ligar eles aqui, deixar eles no on aqui para que o robozinho rode, né, a nossa inteligência rode e cadastre esses torneios, vai deixar com que o seu dia a dia de gestão da grade fique muito mais simples. Então, criar bons filtros, combinar os filtros e ligar o autoagendamento vai fazer com que o seu dia a dia de gestão da grade seja muito mais fácil. Combinado a isso, a gente também pode utilizar a red flag, né, que a gente explica no vídeo de autoagendamento, ou seja, por mais que o nosso filtro esteja bem específico aqui, tem algum torneio que por algum motivo a gente não quer que entre na grade, a gente vai lá e coloca uma red flag para que quando o robô rodar, ele desconsidere esses torneios. Então assim a gente vai ter uma grade bem refinada, com os filtros bem específicos, sem agendar muita coisa que a gente não vai jogar na hora, né? Que a gente vai ter que ficar dando skip lá no grind mode na hora do nosso grind.